Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Cleitinho. E hoje eu vou falar pra vocês como foi a minha experiência viajando com essa moto aqui. Pra quem é novo no canal, minha moto é uma Phaser 150 2014, carinhosamente chamada de nega, né? Coisa mais linda do papai. E eu viajei no ano passado, novembro, pro Rio de Janeiro. Foi a minha primeira viagem de moto, certo? Seja de qualquer cilindrada, foi a minha primeira viagem. E eu vou falar agora aqui pra vocês todos os pontos que eu achei interessantes, né? Que é bom compartilhar para quem quer começar, para quem tem curiosidade em saber como é que funciona. Então fica no vídeo, fica até o final. E se gostou, se tiver dúvidas, comenta aqui embaixo, beleza? Aproveita também e se inscreve, que isso é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma. Positivo? A primeira coisa que eu tenho que comentar com vocês, que é um ponto mais importante, é que é o seguinte: é possível viajar com uma moto 150? É mais que possível, é quase necessário. Para quê? Para desmistificar muita coisa que se fala, que para você viajar de moto, você tem que ter uma moto de alta cilindrada. Beleza. Meu sonho de vida é ter a Shadow 600, cara. Essa moto é maravilhosa. Eu vou colocar uma fotinha pra vocês aí agora. Velho, eu acho essa moto linda demais. E é meu sonho de consumo, porém isso não me impediu de viajar ano passado pro Rio. Foram 660 quilômetros de viagem. Maravilhoso, cara, foi um dia maravilhoso. Então sim, é possível. E três pontos que eu achei que eu precisei pensar, né, antes de tomar a decisão, foram desempenho, consumo e conforto. É isso. Acredito eu que até no carro são os pontos que mais são levados em consideração, sendo que, obviamente, a questão de conforto no carro é muito maior. Não tem nem o que se comparar. Porém, levando em consideração do desempenho, a minha moto só anda na gasolina, tá, gente? Eu mantenho ali só na gasolina aditivada, por opção, porque a minha moto é biflex, total flex. Minha moto é biflex, então ela pega álcool como gasolina também, mas eu gosto mais dela na gasolina. Tem gente que acredita, né, que se sente melhor andando com ela no álcool. Questão de ponto de vista. O meu ponto de vista é: gasolina é melhor pra mim, certo? A viagem daqui pro Rio, eu não tenho pontos de 120 por hora, tá? Eu tenho pontos de 90, 110 e na serra das horas que é 40 por hora. E a moto deu pau. Assim, no caso deu pau não, desculpa, ela deu certo, entendeu? Eu fui em velocidade média de 110 por hora. Velocidade média, porque tinha pontos a 100, alguns trechos ia 90, trecho de serra, por exemplo, que era 100 por hora subindo, e a moto não ia chegar, ela estava carregada, eu estava com bag aqui atrás, com roupa, né? Eu sou um cara muito pesado, que também é uma coisa também a se considerar. Eu viajei sozinho, eu não fui com a minha esposa, né? Então eu acho que ela se manteve muito bem, né? Foi muito tranquilo viajar com ela. Eu não tive momentos de perda de potência. Minha moto estava revisada, tinha poucos meses. Eita, o tamanho daquela peça na faixa de rolamento ali, olha lá, olha lá. Aquilo é um perigo, galera. Aquilo é um perigo. Então assim, a moto ela foi bem, foi muito tranquilo, foi muito gostoso ir. Tava um dia meio frio no dia, então tava bem agasalhado, foi bem tranquilo. Falando da questão de consumo, a Phaser 150, ela, de acordo com o fabricante Yamaha, ela faria teoricamente aí 45 por litro, né? 40 a 45 por litro. Porém isso, ela é nova, saindo de fábrica. Com o tempo tem desgaste, dentre outras coisas, e hoje em dia ela não faz. Minha moto é 2014, então ano que vem ela faz 10 anos de uso, mas ainda está se mantendo na casa dos 37 por litro dentro da cidade.
Na rodovia, na viagem, ela fez na casa aí dos 34, 33, o que eu achei muito positivo, entendeu? É uma moto baixa cilindrada, uma moto econômica, manter a 33 é ótimo. Moto de viagem, para quem não sabe, ou se eu tiver enganado também naquilo que eu li, eu entendi, também me corrige, tem todo o direito de vir aqui embaixo e me corrigir, é até bom pro meu crescimento, mas até onde eu sei, uma moto de alta cilindrada, de 600 para cima, acho que até de 250 para cima, fica na média ali dos 25, 30. Quanto mais alta a cilindrada, menor a taxa de consumo por litro, né? Então, até onde eu sei, por exemplo, as 660 mil aí fica na casa dos 25 por litro ali, 20. Então, foi uma viagem onde eu enchi o tanque só 2 vezes. Antes de eu sair de casa, antes de eu sair da cidade e já lá no Rio. Então foi bem tranquilo. O terceiro e último ponto a ser considerado por mim foi o fator conforto. Cara, não tem conforto. Para as motos de baixas cilindradas, a Yamaha, cara, tem bancos maravilhosos. Eu particularmente eu acho o conforto do banco da Yamaha muito bom. Então, assim, o que eu indico a vocês é, quando vocês estiverem viajando, já que vocês se decidiram viajar, façam paradas, cara. Curte a viagem, entendeu? Não vai correndo para poder chegar no destino final e lá você, sei lá, querer descansar, entendeu? Eu indico a vocês a curtir a viagem, para mesmo, almoça, se hidrata, entendeu? O que eu fiz em boa parte do trajeto foi parar a cada 1 hora, 1 hora e meia. Foi o que eu fiz, opção minha mesmo, assim, sabe? Porque com o tempo, passando esse tempo aí, ao menos pra mim, que sou muito pesado, hoje em dia eu tô com 130 quilos novamente, 1 hora e meia já começa a cansar muito, entendeu? Dói a perna, dói os glúteos. Que merda foi essa? Bateu ali? Bateu ali, cara? Então, assim, foi muito cansativo pra mim, entendeu? Foi muito cansativo mesmo. Essa parte de andar. Então, falando a cada 1 hora e meia, eu consegui andar de novo mais 1 hora e meia, tranquilo. Depois de 1 hora e meia aí que eu sentia, né? Eu sentia a perna, eu sentia o glúteo e tal. Aí, às vezes andando aí, eu dava uma levantadinha pra poder esticar as pernas. Mas foi bem tranquilo. No final da viagem, que eu já tava desesperado pra poder chegar, que já eram 8 horas da noite, eu chegando na casa da minha mãe, já 8h30 mais ou menos que eu cheguei. Então nas 3 horas finais eu fui direto. Tem até um vídeo que eu vou deixar aqui no card, faz parte da minha viagem, né? Que a ida eu dividi em 3 partes, a volta eu vou deixar direto, não as 12 horas de viagem que eu fiz na volta, não, mas as partes que eu falei que foi gravado eu vou deixar direto. Então, na terceira parte da ida, link na descrição, eu até falo uma groselha lá, entendeu? Mas era o que tava sentindo realmente. Então, o que eu digo pra vocês... Eita, buraqueira de São Carlos. Então, o que eu digo pra vocês é isso, beleza? Foi uma viagem tranquila. Eu indico viajar sim pra quem tem uma moto de baixa cilindrada. Eu indico fazer essa viagem. Espero que vocês gostem, entendeu? Como vocês tiverem a sua experiência, certo? E não tenho mais nada a comentar sobre isso agora. Se tiverem dúvidas aí, podem me perguntar na seção de comentários, tá? Eu tô aí para responder dúvidas de quem tiver. Agradeço por quem ficou aqui até o final do vídeo. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Até a próxima.